Milionário perde a peruca da faxineira na madrugada. O que aconteceu é brutal e chocante. A noite estava sombria e densa como um manto. Na mansão opulenta do milionário Álvaro, um silêncio inquietante reinava. Todo mundo sabia que naquela casa nada era o que parecia. A faxineira Maria, uma mulher simples mas cheia de segredos, terminava seu turno. Mas naquela madrugada, algo excêntrico iria acontecer. Ao passar pela biblioteca, Maria parou. Uma sombra se movia. Um brilho rápido capturou sua atenção, uma peruca extravagante jogada descuidadamente no chão. Mas não era uma peruca qualquer, era uma das favoritas de Álvaro, cheia de glamour, e muito mais do que um acessório. Parecia uma chave para um mistério oculto. Enquanto Maria hesitava, um nó se formava na garganta dela. Olhando ao redor, ela sentia que alguém a observava. Olhos invisíveis fixados nela, um arrepio percorreu sua espinha. O rustle de uma folha ao vento ressoou, quebrando o silêncio, mas o que realmente estava ali fora? Isso não era uma noite qualquer. A casa possuía um passado recheado de colheradas de tragédias e negócios sujos. Sussurros e rumores tomavam conta da cidade, e aquele lugar apunhalava todos com sua aura pesada. Com a peruca em mãos, Maria a segurava como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quem a usava? O que mais poderia estar escondido ali? Ela não tinha ideia de que aquela decisão simples de levar a peruca iria desencadear uma série de eventos sinistros. Afinal, o que Álvaro realmente esconde dentro de suas paredes douradas? Sonhos ou pesadelos? Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Dê uma olhada rápida no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você está lá, aperte o botão de like, isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer todo mundo que faz parte dessa comunidade incrível. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. E quando Maria estava prestes a sair, uma porta se abriu lentamente, revelando uma figura sinistra que não deveria estar ali. O coração dela acelerou, um suor frio escorreu pela testa. O que aconteceria agora? O que mais Álvaro estava disposto a fazer para recuperar aquilo que fazia parte de seus segredos mais obscuros? Aquela peruca poderia ser apenas o começo. Capítulo 3. A figura que emergiu da escuridão da porta convidativa era alta e magra, com um semblante que exalava frieza. Álvaro, em toda sua glória, estava diante de Maria, os olhos brilhando como loucos sob a luz mortiça do candelabro. Ele não tinha apenas perdido uma peruca. Algo muito mais valioso estava em jogo, e Maria podia sentir a tensão no ar. Você, o que está fazendo aqui? A voz de Álvaro era como veneno, suave, mas com uma ameaça clara. Ele avançou um passo, e Maria sentiu a peruca escorregar de suas mãos, caindo ao chão novamente. Eu só estava fazendo o meu trabalho, gaguejou Maria, a pele branca como a neve agora, enquanto o medo paralisante a dominava. Eu não queria fazer nada errado. Não era para você ver isso. Álvaro rosnou, e o tom de sua voz ecoou pelo corredor, como um trovão em uma noite de tormenta. Ele se agachou para pegar a peruca, mas as mãos de Maria se moveram mais rápido. Ela não sabia por quê, mas a necessidade de protegê-la a dominou. Essa peruca pode ser a chave para um segredo, disse Maria, um fio de coragem na voz. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar duas vezes. Um segredo que pode arruinar você. Os lábios de Álvaro se curvaram em um sorriso irônico, mas a cólera em seus olhos transparecia. A tensão crescente entre os dois estava se transformando em um duelo de vontades, e Maria percebia que essa seria uma luta pela própria vida. Querida, você não sabe com quem está lidando, ele disse, quase em um sussurro. Cada palavra irradiava a intimidação que vinha de sua posição de poder. Mas havia algo mais ali, um brilho distante em seus olhos verdes que parecia questionar seu próprio comportamento. Maria se perguntou momentaneamente se ele estava mais preocupado em proteger seus segredos do que em ameaçá-la. Antes que ela pudesse articular outra palavra, um som brusco interrompeu a tensão que pairava no ar. Um barulho de vidro quebrando ecoou do andar de cima. Ambos os olhos se voltaram para a direção do som. O medo de Álvaro parecia aumentar à medida que o barulho se intensificou. Ele interrompeu seu olhar intimidador e começou a se mover em direção à escada. Fique aqui, ele ordenou, mas as palavras soaram mais como um aviso do que como um comando. Ele desapareceu pela porta da biblioteca, deixando Maria sozinha, com o coração disparado e a peruca em mãos. A incerteza a assolava. O que estava acontecendo na casa? Era algum tipo de jogo?
Rapidamente, ela apanhou a peruca e decidiu que não poderia ficar parada. O instinto de preservação tomou conta dela. Então, segura e determinada, Maria subiu as escadas. Cada degrau que subia fazia seu coração pulsar mais rápido. Quando chegou ao andar de cima, Maria se deparou com uma cena que parecia saída de um pesadelo. Uma figura encapuzada estava de pé na sala, segurando uma base de cristal quebrada em uma mão. Havia um brilho sujo nos olhos da figura, e ao se virar para ela, o ambiente e o clima mudaram completamente. Diga a ele que já estamos a caminho, a figura murmurou, antes de desaparecer em um piscar de olhos, como se nunca tivesse estado ali. Maria ficou congelada, sem saber o que fazer. A peruca agora parecia mais pesada do que nunca em suas mãos. Qual era a conexão entre Álvaro e essa figura obscura? O que ela acabará de testemunhar? Uma coisa era certa, a vida dela nunca mais seria a mesma. E quando ela se afastou da porta, uma nova ameaça se formava nas sombras, pronta para colocar fim a tudo que ela conhecia. O que mais poderia surgir daquele repleto de segredos? Capítulo 4. Maria mal teve tempo de processar a inquietante presença que acabará de testemunhar. A peruca pesava como uma âncora em suas mãos, e o eco da voz encapuzada ainda reverberava na sua mente. Sem saber o que fazer, a adrenalina a empurrou a se mover. Cautelosamente, ela avançou alguns passos, a intenção de explorar a sala conflitante com o medo que a dominava. A luminária pendurada balançou levemente, como se a própria casa respirasse uma atmosfera densa. O barulho de vidro quebrado, agora mais próximo, a fez estremecer. Era como se os ecos de algo muito mais sinistro estivessem se desdobrando naquela casa, que até então parecia apenas uma mansão antiga e cheia de charme. Seguindo a pista do som, ela avistou uma porta entreaberta no final do corredor. Era escura, convidativa e ao mesmo tempo aterrorizante. Maria hesitou. As palavras do encapuzado giravam em sua cabeça. Diga a ele que já estamos a caminho. Mas quem era ele? E por que aquela figura estava ali? Respirando fundo, Maria se aproximou da porta. Seu olhar hesitante encontrou uma garrafa quebrada ao lado do marco, onde poderia ter sido a base de cristal que ela vira antes. O vidro estilhaçado refletia a luz fraca, parecendo milhares de olhos a observá-la. Com cada passo em frente, a curiosidade e o medo formavam uma nova batalha dentro dela. Então, ela ouviu risadas abafadas do outro lado da porta. Risadas descontroladas, sem alegria. Eram vozes masculinas, carregadas de uma maldade que fazia o estômago dela revirar. O que quer que estivesse acontecendo, Maria percebeu que tinha que sair dali. Com uma coragem inusitada, ela se aproximou e pressionou a orelha contra a madeira escura. É um golpe, Álvaro. Você realmente achou que poderia nos enganar com essa farsa? Uma voz soava familiar, mas sua identidade estava envolta em um emaranhado de tumulto. Tudo dentro dela gritou para voltar, mas a necessidade de entender o que se passava superou o medo. Apanhando coragem com um ar que era quase de desafogo, ela empurrou a porta. O rangido ecoou, como um lamento vindo de outro mundo. O que Maria viu a paralisou. 3 homens estavam reunidos em torno de uma mesa baixa, e Álvaro estava entre eles, visivelmente agitado. Uma pilha de papéis espalhados e um mapa coberto de anotações estranhas. Ao perceberem sua entrada, as risadas cessaram abruptamente. Álvaro, com a expressão congelada entre surpresa e raiva, se virou. Maria, o que você está fazendo aqui? Ela hesitou, seu corpo tremendo. Eu ouvi vozes. Você não deveria estar aqui. Álvaro gritou, os olhos agora brilhando com uma fúria que Maria nunca tinha visto. A tensão no ambiente estava tão alta que parecia que poderia se partir a qualquer momento. Ela sabe demais, disse um dos homens, um sujeito corpulento com um sorriso pérfido que mostrava dentes brancos e afiados como de um predador. Podemos usar isso a nosso favor. O coração de Maria disparou. As palavras dele eram uma sentença. O que quer que Álvaro estivesse escondendo, agora estava diretamente ligado a ela, como um fio invisível que a unia a um destino sombrio. Não. Ela não vai te contar nada, Álvaro disparou, mas o homem deu um passo à frente, avançando em direção a Maria, como se a decisão dele já estivesse tomada. Com um movimento brusco, Maria deu um passo para trás, a peruca ainda em suas mãos. O clima pesou como um denso nevoeiro. O que fazer agora? Ela precisava pensar rápido. A sobrevivência dependia de sua próxima decisão. E antes que pudesse articular uma saída ou uma defesa, um intenso estouro de luz atravessou o ambiente. A porta atrás dela se fechou com um estrondo, como se a casa inteira estivesse decidindo seu destino. A última coisa que Maria percebeu foi a sombra do homem se aproximando, enquanto uma voz familiar ecoava em sua mente. Diga a ele que já estamos a caminho. O que o futuro reservava?
Naquele momento, ela não sabia se havia uma saída para sua situação, mas algo dentro dela a instigava a lutar. O que realmente estava em jogo? O segredo estava prestes a ser revelado. E o que ela descobrisse poderia mudar tudo mais uma vez. Capítulo 5. A atmosfera no ambiente era pesada, como se o ar estivesse sendo sugado e Maria se sentisse cada vez mais presa. O homem corpulento, com seu olhar ameaça, estava a poucos passos dela. O que mais a apavorava eram as palavras de Álvaro, ecoando em sua mente: ela não vai te contar nada. O que isso significava para ela? O que Álvaro realmente estava escondendo? Por que você está aqui, Maria? Álvaro finalmente quebrou o silêncio, a voz tremendo de uma mistura de urgência e desespero. Você não entende a gravidade da situação. Maria tentou se recompor, mas as palavras dele a deixavam mais confusa. Enquanto observava o homem se aproximar, percebeu que a única coisa que tinha a seu favor era a peruca em suas mãos. Sem saber por que a ideia de usá-la a atravessou como um relâmpago. Poderia ser a única maneira de desviar a atenção e talvez criar uma oportunidade para escapar. Álvaro! Gritou tentando manter a calma. Me diga o que está acontecendo. Por que essas pessoas estão aqui? O homem corpulento riu, um som que ressoava como um trovão em meio ao silêncio. Ela realmente não sabe, não é mesmo? A garota só está começando a entender o que está em jogo. Ele se virou para os outros dois homens, um de pele escura e o outro com um olhar sombrio, que pareciam avessos ao que estava acontecendo. Álvaro, o que eles querem? O coração de Maria pulsava descontroladamente, gelado na incerteza. Dinheiro. Poder. Ele quase gritou, o medo estampado em seu rosto. Eles querem saber onde está o que eu escondi. Um brilho de raiva e excitação tomou conta da expressão de Álvaro, como se estivesse prestes a se libertar de algo pesado. O homem corpulento caminhou mais perto, interrompendo o turbilhão de pensamentos. Toma, essa aqui é a sua apresentação para o nosso pequeno jogo. Ele apontou para a peruca, deixando Maria mais confusa. Você pode ser uma boa peça nesse tabuleiro se apenas falhar um pouco a sua memória. Se você pensa que isso é algum tipo de piada, está muito enganado. Maria protestou, agora com a voz mais forte. A peruca balançava nas suas mãos, e em um momento de impulso, ela colocou-a na cabeça. O efeito foi instantâneo. As risadas zombeteiras dos homens aumentaram, mas algo dentro dela também se acendeu. É isso. Deixa a máscara te ajudar, provocou o homem corpulento. Isso pode ser um show, e você é a atração principal. De repente a atenção deu espaço a uma nova dinâmica. Se tinha algo que Maria percebeu, era que naquele momento ela não era apenas uma vítima, mas uma jogadora no meio daquele jogo macabro. O que poderia ser a luta final não estava apenas em suas mãos, mas em seu coração, pulsando com cada batida. Álvaro a observava, agora mais preocupado do que antes. Maria, você tem que sair daqui. Eles vão fazer com que você conte o que não sabe. Prometa que não vai dizer nada. E como eu faço isso, Álvaro? A urgência na voz dela era palpável. Se uma palavra soltar da minha boca, essas pessoas não vão hesitar em fazer o que for preciso. E quem vai me salvar? Você? Ele hesitou, suas palavras interrompidas por uma risada alta do homem ao lado. Quanta inocência, minha cara! A pergunta é, até onde você está disposta a ir para saber a verdade? O sangue de Maria fervia. Ela sabia que a resposta estava mais perto do que imaginava, mas precisava sair dali antes que fosse tarde demais. E nesse instante, seu olhar se fixou na janela ao fundo da sala, uma fissura entre as cortinas que deixava entrever uma pista de luz da manhã que se aproximava. A esperança renascia, mas o tempo estava passando. Álvaro, me ajude. O desespero subia pela garganta. O homem corpulento riu novamente, mas desta vez, havia um alerta em sua voz. Parece que seu tempo se esgotou, Maria. Ninguém amplia a partida sem consequências. Um estrondo interrompeu o momento, e a porta do outro lado da sala explodiu com um golpe forte. A casa voltou a tremer com a força de algo muito maior do que eles. O que estava vindo? Maria começou a respirar mais rápido enquanto uma nova e sombria figura emergia da escuridão. As certezas se desfizeram, e Maria percebeu que precisava agir rápido, antes que o que quer que aquela figura trouxesse desmoronasse tudo. Mas quem era essa nova presença? O que aconteceria agora com ela e com Álvaro? O peso do destino se acumulava e, no fundo, uma gota de adrenalina disparava em suas veias, enquanto o eco de uma escolha final se aproximava. O que a verdade realmente custaria? Capítulo 6. O silêncio da sala foi abruptamente quebrado por um grito profundo e animalesco que ecoou pelos cômodos. A nova figura, envolta em sombras, emergiu com um ar ameaçador.
Seu corpo era largo e musculoso, e suas feições eram quase irreconhecíveis na penumbra. Os homens que a acompanhavam, antes arrogantes, agora se encolheram, trocando olhares nervosos. Saia da frente, seu idiota! O homem corpulento gritou, sua bravata desmoronando diante do desconhecido. A figura avançou passo a passo, como um predador em meio a presas indefesas. Maria sentiu que o mundo ao seu redor girava. Era como se uma tempestade estivesse prestes a desabar, e seu corpo reagia à adrenalina que corria em suas veias. Sem pensar, ela tomou um passo para trás, afundando-se nas sombras. O instinto de sobrevivência falou mais alto que a curiosidade. Álvaro. Sua voz soou mais como um sussurro. Ele a encarou, os olhos repletos de uma mistura de desespero e desespero. O que precisamos fazer? Precisamos sair. O homem atarracado, agora um pouco receoso, tentou se erguer. Não se aproxime! Gritou, mas foi ignorado. A misteriosa figura, com os olhos brilhando como brasas, moveu-se em direção a ele, ignorando sua advertência. Você me decepcionou, amigo, sussurrou, a voz grave e cortante. Prometeu que não deixaria que as coisas chegassem a este ponto. Maria sentiu uma onda de compaixão por Álvaro. Ele sempre lhe pareceria alguém fragilizado pelas circunstâncias, mas agora, com as máscaras caindo, ela começava a entendê-lo de maneira diferente. O jogo em que se encontravam não envolvia apenas poder ou dinheiro. Havia algo muito mais sombrio em pauta. Um brilho de luz passou pela janela, iluminando o rosto da figura ameaçadora. Para horror de Maria, ela reconheceu os traços. Era alguém que ela já tinha encontrado, alguém que tinha um passado muito próximo de Álvaro. O que você fez? Maria não conseguia se calar. Por que você trouxe isso para nós? Silêncio, sua tola. A figura rosnou antes de se voltar para Álvaro. Onde está? Cadê a chave para isso tudo? A tensão aumentou, os músculos de Maria estavam prontos para entrar em ação. A peruca na sua cabeça parecia um símbolo da luta interna que travava. Essa era a hora. Se já estava ali, não poderia deixar que a verdade não surgisse. Você não vai machucá-lo. Desafiou, elevando a voz. Os olhos da figura se fixaram nela. E quem decidiu que você teria voz aqui? Se não calar a boca, você será a primeira a sofrer as consequências. Nesse momento, o gesto impulsivo de Maria deu um novo impulso à situação. Com um movimento rápido, ela puxou um pequeno objeto da mesa ao lado, um peso de papel feito de vidro. A luz refratada criava um efeito quase místico, mas seu propósito era claramente mortal. Maria! Álvaro gritou, seus olhos arregalados de medo. O que você está fazendo? Precisamos que ele se afaste de você, Álvaro. Sua voz estava firme. Nesse instante, ela se sentiu mais poderosa do que jamais imaginou. O tempo parecia ter parado enquanto a figura ameaçadora hesitava, atraída pela luz brilhante que ela segurava. Então você quer um desafio, garota? Muito bem. A figura sorriu, mas não era um sorriso amigável. Uma tensão quase palpável preenchia o ambiente. Os homens ao redor, antes confiantes, começaram a recuar. Maria percebeu que por um breve momento as cartas haviam sido redistribuídas. Mas a pergunta assombrava sua mente. Até onde ela iria para proteger Álvaro e, mais importante, a verdade? E como se estivesse respondendo a esse desafio, a figura atendeu de volta. Você vai se arrepender por ter se metido nisso. E a chave que você vê está além do que imagina. Nesse instante, o barulho de sirenes ecoou no exterior, crescendo e se aproximando rapidamente. O que aconteceria agora? Será que alguém realmente viria para salvá-los? Ou era apenas mais um truque dentro desse jogo mortal? Maria só teve tempo de encaixar essas revelações em sua mente antes que o caos tomasse conta novamente, e a sala deixasse de ser o cenário da tormenta interior para se tornar o palco de uma batalha que poderia mudar tudo. O que a sirene anunciaria, e quem realmente sairia vencedor desta vez? Capítulo 7. A sirene soou como um grito de esperança, mas também como um eco de pânico. O homem corpulento hesitou, e os olhos da figura sombria se estreitaram, revelando uma intensidade que fazia Maria sentir um nó no estômago. O tempo parecia esticar, e cada segundo era um desafio à sua sanidade. Álvaro estava em perigo, e ela precisava agir. Se você acha que as autoridades vão te salvar, está muito enganado. A figura falou com um desprezo que fez o ambiente tremer. O eco da sua voz parecia preencher cada canto da sala, fazendo todos os homens encolherem ainda mais. Maria respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro de si. O peso de papel ainda estava firme em sua mão, uma tábua de salvação improvisada. Então, o que vamos fazer agora? Ficar parados enquanto você atormenta Álvaro? Ela disse, voltando a atenção para o amigo. Me diga, Álvaro, o que essa pessoa quer realmente de você?
O que eu tenho não é o que você pensa. A voz de Álvaro saiu em um sussurro trêmulo. À medida que suas palavras saíam, o corpo da figura ameaçadora pareceu encolher um pouco. Algo naquele desespero perturbava as certezas da situação. Calha a boca, Álvaro! A figura gritou, a voz rouca cortando o ar. O pânico atingiu os homens nas sombras, e Maria percebeu que a força da figura estava começando a se desgastar. O cheiro de mofo e umidade na sala se tornava mais intenso, quase como se o lugar estivesse absorvendo toda a tensão do momento, tornando-o sufocante. Eu não tenho tempo para suas jogadas. Ela ouviu a figura rosnar novamente. Mas você já está perdendo tempo. Maria gritou, encarando a figura que luzia em seus olhos. Mostre quem realmente é. Se for tão poderoso, que desafio é você para um simples peso de papel? Aquilo era um disparo. A figura pareceu vacilar pela primeira vez, como se Maria tivesse atingido o ponto fraco de sua segurança. Os homens ao redor dela trocavam olhares nervosos. Um deles finalmente sussurrou: ele não é tão invencível assim. A atmosfera começou a mudar. Maria piscou, e em um lampejo de coragem, ambos respiraram fundo. O que a figura representava realmente? Poder? Medo? Ou apenas o reflexo da fragilidade que todos carregavam dentro de si? Você não sabe com quem está lidando. A figura gritou, agora mais desesperada. Essa noite não vai acabar como você imagina. Maria não podia mais hesitar. E se eu não tiver medo de você? Se eu não me importar com suas ameaças? O que você fará então? Sua voz estava firme, cada palavra soava como uma explosão, e a luz refletida pelo peso de papel iluminou seu rosto com uma determinação quase inabalável. Nesse instante, o som das sirenes começou a desvanecer, quase como um sussurro, e um novo barulho tomou conta do ambiente. Um estrondo na porta, seguido de gritos e o eco de passos apressados. A porta da sala se abriu abruptamente, e a luz ofuscante dos policiais invadiu o ambiente. Desesperado, o homem corpulento girou-se para a figura. Precisamos ir. Agora. Os homens começaram a recuar, mas a figura ainda estava presa nas chamas do confronto. Vocês vão me pagar por esse insulto. Ele rosnou, em um grito que fez as paredes estremecerem. Não vamos a lugar algum. Maria gritou, brandindo o peso de papel. Os olhos da figura se dividiram entre a fúria e a incerteza, e ela sentiu que a cada instante, a verdade se apoiava mais em suas mãos. Mas antes que ela pudesse agir novamente, uma sombra se atirou para dentro da sala. Uma figura alta, vestida de preto e com uma expressão de pura determinação, atravessou um espaço entre policiais desorientados. Larguem isso imediatamente. A situação saiu do controle. Gritou a nova chegada, e Maria percebeu que tudo que haviam temido ou desejado estava prestes a ser revelado. A verdade que cercava Álvaro e sua conexão com a figura poderia ser exposta em um instante. Maria olhou para Álvaro, e em seus olhos havia a promessa de que o chão estava se despedaçando sob seus pés. O que realmente esperava por eles dali em diante? Essa batalha estava apenas começando e a linha entre amigo e inimigo podia se desfazer a qualquer momento. E no fundo, a pergunta permanecia, ressoando como uma sirene ainda mais aguda. Quem era realmente a figura e o que a esperava naquele jogo mortal? Capítulo 8. A figura alta vestida de preto avançou com uma autoridade inquestionável. O brilho do distintivo em seu peito refletia a luz das lâmpadas, enquanto os policiais a observavam com uma mistura de respeito e temor. A situação pode parecer caótica, mas eu não estou aqui para discutir. Vamos sair daqui, todos! Ela exclamou, e Maria sentiu um misto de esperança e confusão. A figura, uma mulher forte com um olhar afiado, fez sinal para que os homens armados recuassem. A tensão pairava no ar, e Maria pôde sentir o peso do medo e da expectativa tomando conta da sala. Ela não sabia o que esperar daquela nova figura, mas algo em sua presença parecia prometer uma solução. Eu não vou a lugar algum até saber a verdade, gritou Maria, agora mais certa de sua posição, enquanto encarava a mulher de preto. A figura sombria hesitou e naquele momento o ambiente pareceu congelar. Os olhos de Álvaro estavam fixos nas mãos de Maria, como se ela fosse sua única salvação. Você não entende, Maria. Essa mulher ela não é quem parece ser. A voz de Álvaro tremeu, carregada de uma urgência que Maria nunca havia ouvido antes. Ele parecia desmoronar, e isso só aumentava a inquietação da situação. Os murros batendo na porta do lado de fora pareciam ordens de uma prisão iminente. Quem você pensa que eu sou? A mulher interveio, cruzando os braços. Havia uma meticulosidade em sua postura que indicava que não estava ali para brincadeiras. Meu nome é Letícia. E se você não se afastar agora, a história que você conhece pode simplesmente acabar.
A figura ameaçadora começou a se diluir nas sombras, como se fizesse parte do próprio ambiente, enquanto o corpo de Álvaro cedia sob a pressão da situação. Maria percebeu que suas escolhas estavam se transformando em um jogo de xadrez. E a cada movimento a tensão aumentava. Álvaro, o que você tem a ver com tudo isso? Por que alguém como ela estaria atrás de você? Maria questionou, incerta se realmente queria ouvir a resposta. O coração pulsava acelerado, uma batida sinistra que ecoava dentro da sala. Uma revelação estava ali, prestes a se manifestar. Ela sabe sobre o que eu encontrei. Álvaro disse, suas palavras escapando de seus lábios como se fossem uma confissão. Eu não deveria ter me metido, mas a ambição me cegou. O que eu trouxe à tona pode colocar todos nós em perigo, Maria. Em perigo? Você deve estar brincando. O que você fez? Maria tinha um nó na garganta, a incerteza tomando conta de seu peito. O olhar desesperado de Álvaro a confrontou de volta. Por favor, Maria. Você precisa confiar em mim. Letícia observava com concentração, e seu rosto estava impassível. A tensão crescia entre todos na sala e a porta, que a essa altura estava quase fragilizada pelas batidas de quem queria entrar, tornava-se um símbolo do colapso iminente. Não podemos ficar aqui. Eu não posso proteger nenhum de vocês, se não souberem a verdade, mas também não posso confiar se não abrirem suas bocas. A urgência na voz de Letícia era agora palpável. Um novo dilema estava sendo colocado em suas mãos. Confiar em alguém que parecia arriscar suas vidas ou correr ainda mais fundo no desconhecido. Uma nova batida na porta quebrou o silêncio cortante, seguida de gritos. A polícia está começando a entrar, e eu não posso aturar mais essa confusão. Letícia olhou novamente para Maria, um pedido silencioso pairando. Escolham, agora. O que vocês querem fazer? Maria sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Precisava decidir, seguir a palavra de Álvaro ou confiar em Letícia, uma estranha cuja intenção permanecia envolta em mistério. Nesse instante, o chão sob seus pés tremeu, e a única certeza que tinha era que o que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. O grito de uma voz familiar do lado de fora isolou tudo em uma fração de segundos. Por favor, apenas não vão embora. A confusão se instalou novamente e Maria congelou. O que mais estava prestes a ser revelado dentro daquela noite trágica? Capítulo 9. O grito atravessou a sala como um raio, tirando Maria da sua paralisia. A voz, cheia de desespero, parecia penetrar diretamente em seu coração. Ela se virou para a porta, o seu peito apertado com uma mistura de medo e determinação. Quem está lá? Gritou, tentando discernir entre o barulho de vozes e o estrondo das batidas. Sou eu, Cláudio. Respondeu a voz, e Maria reconheceu o tom familiar e angustiado. Cláudio, seu colega de trabalho, que sabia mais do que deveria sobre os segredos que Álvaro tinha escondido. Está tudo bem? A dúvida e o pânico se entrelaçaram, mas a urgência de Cláudio parecia quase física, puxando-o para longe do caos que dominava a sala. Álvaro, péssimo em controlar suas emoções, estava quase em prantos. Letícia, no entanto, mantinha uma postura firme, seus olhos avaliando a situação. Se você abrir essa porta, você não sabe o que pode acontecer. Letícia interveio, a voz quase um sussurro para Maria, um alerta que ressoou com tensão. Calma, Cláudio, o que você sabe? O que está acontecendo? Maria gritou, sua mente fervilhando. Ela não tinha tempo para hesitar, mas a pressão aumentava sem parar. Maria, eu vi tudo. Álvaro está envolvido em algo muito maior do que você pode imaginar. A urgência na voz de Cláudio fez com que o estômago de Maria se contraísse. A polícia não é a única que está atrás dele. Tem pessoas muito perigosas. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. Perigosas? O que você quer dizer com isso? O medo começava a escalar ao ouvir as palavras de Cláudio, como uma onda faminta engolindo-a. Por favor, apenas abra a porta. Não tenha medo. Ele implorou, mas a hesitação de Letícia se tornava uma âncora em seu coração. Maria se sentiu dividida. As batidas na porta, a tensão no ar e os olhares aterrorizados de Álvaro e Letícia estavam formando uma tempestade que ameaçava engoli-la inteira. Maria, não abra. Se eles descobrirem que estamos aqui com você, nem eu posso nos proteger. A voz de Letícia soava firme, mas havia uma inquietação em seus olhos. Maria percebeu que a mulher de preto também estava sentindo o peso do que poderia acontecer a seguir. Escute, o que ouvi coloca tudo em risco, Cláudio continuou mais alto. Se você não abrir, vão vir atrás de você. Seja quem for, estão lhe observando agora mesmo. Maria sentia seus batimentos cardíacos ecoando nos ouvidos. Um pensamento girava em sua mente. E se Cláudio estivesse certo? O que Álvaro havia realmente trazido à superfície?
E por que Letícia estava tão determinada a impedir que a verdade fosse revelada? Você tem que decidir, Maria. Letícia disse com seriedade, seu olhar fixo nos olhos de Maria. A ameaça era clara. Se você abrir essa porta, não terá como voltar atrás. Um ruído surdo ecoou do outro lado, quase como um aviso. Os homens armados estavam à espreita, a polícia ainda forçando a entrada. O tempo parecia escorregar entre os dedos dela como areia. No final das contas, o que era mais arriscado? Abrir a porta e enfrentar o desconhecido, ou permanecer ali e aceitar a verdade que estava sendo escondida? A pressão era intensa, a sala girando com possibilidades. Maria, por favor, não me deixe morrer aqui, gritou Cláudio. Foi nesse momento que ela teve uma ideia. Um plano audacioso que poderia, talvez, fazer com que todos saíssem vivos. Com um profundo suspiro, Maria olhou para Álvaro, depois para Letícia, e finalmente encarou a porta. Está bem, vou abrir, disse determinada. Mas ao fazer isso, percebeu que toda a sua vida estava prestes a mudar para sempre. A porta rangeu em seus gonzos, a luz do corredor entrando como um fantasma, e diante dela, o que encontrou caminhou para o desconhecido. Capítulo 10. Maria mal teve tempo para processar o que estava fazendo. A porta se abriu devagar, revelando Cláudio, mais pálido do que nunca, com os olhos arregalados e cheios de medo. Ele estava prestes a falar, mas a explosão de gritos e barulhos na sala atrás dela acabou por encobrir suas palavras. Maria se sentiu como se estivesse prestes a saltar de um penhasco. Entra logo. Ela sussurrou, puxando-o para dentro, bloqueando a visão do corredor. Você não sabe o que está fazendo. Letícia advertiu, mas já era tarde demais. Cláudio tombou para dentro da sala, seu corpo tremendo de nervoso. Temos que sair daqui, ele disse ofegante, sua voz quase quebrando. A urgência o encorajou a olhar rapidamente para Álvaro, que agora estava encostado na parede, com as mãos na cabeça, visivelmente aterrorizado. Todo esse tempo era tudo uma armadilha. Quem eram aquelas pessoas? O que você viu? Maria questionou, sentindo o pesadelo se aprofundar. O medo contagiava o ar como uma neblina espessa. Havia homens na rua, armados, eles estavam esperando por um sinal. Cláudio disse, olhando para a janela, como se esperasse ver sombras se movendo. Eu os vi a caminho do trabalho. Eles estão atrás de você, Álvaro. Eles sabem onde você está. Álvaro parou por um momento antes de finalmente se movimentar, com uma tensão inexplicável no corpo. Eu não tenho como sair agora. Não enquanto eles estiverem aqui, ele respondeu, sua voz mal conseguindo se sustentar. Eu não sabia que tinha se tornado esse alvo. Eu não posso deixá-los te encontrar. Letícia foi até ele, colocando a mão em seu braço. Precisamos de um plano e rápido. Eles não estão aqui apenas para dar uma olhada. Se souberem que você está aqui, não hesitarão em fazer qualquer coisa. Eu não consigo pensar. Álvaro balançou a cabeça. O desespero dele se entrelaçava com a pressão crescente. Só queria proteger todos vocês. Agora, olha o que viramos. Viremos isso a nosso favor. Maria insistiu, sua mente girando em torno das possibilidades. Faltava tempo e aquela sala estava se tornando uma prisão. Cláudio, ainda ofegante, sugeriu algo. Podemos usar o teto. Se conseguirmos chegar ao corredor da parte de trás, podemos fugir pela saída de emergência. A sua voz tinha um novo brilho, uma centelha de esperança contra um fundo de desespero. Não, eles conhecem cada canto desse lugar. Se eles estiverem a caminho, não teremos tempo suficiente, Letícia retrucou, a frustração tomando conta dela. Maria, você realmente confia na palavra dele? A tensão subiu ainda mais, Maria se sentindo no centro de um furacão, cercada por pessoas que de alguma forma, representam sua salvação e sua ruína. Com um impulso, ela olhou profundamente nos olhos de Cláudio. Confio. Não sei porquê, mas eu confio em você. Me diga o que fazer. Precisamos de distrações. Algo que atraia a atenção deles, Cláudio disse, enquanto o nervosismo tomava conta dele mais uma vez. Construa algo em cima da mesa e faça barulho. Ao mesmo tempo, o som das botas pesadas pisando no corredor começou a ecoar. Eram muitos. Seu coração bateu descompassado, um tambor sombrio que ressoava em sua cabeça. Agora! Maria gritou, e todos correram para trabalhar no plano. Os sussurros tornaram-se uma frenética dança de ideias, enquanto algo sinistro se aproximava. Maria sentia que suas escolhas a levariam a um abismo desconhecido. Enquanto arrastava os móveis, sentiu um frio na espinha. O que aconteceria quando a confusão se tornasse caos? E se alguém não conseguisse sair? A esperança se misturava com o medo. O barulho aumentava e com a adrenalina pulsando,
Maria percebeu que esta estrutura, antes familiar, agora se tornará uma armadilha, e o tempestuoso futuro ainda tinha novos e sombrios planos. Um tremor percorreu a sala quando a porta do fundo rangeu. O que estava prestes a entrar poderia mudar tudo mais uma vez. Era algo, ou alguém, que tornaria ou também a vida deles um verdadeiro filme de terror. A sensação de tempo se estirando e contraindo ao mesmo tempo envolvia todos na sala. Os batimentos cardíacos pareciam criar uma orquestra caótica em unidade com os sons das botas pesadas cada vez mais próximo. Maria estava em um frenesi. Cada passo que dava acelerava sua mente e sua determinação. Vamos, agora! Gritou, decidida a transformar o terror em algo que poderiam controlar. Cláudio começou a empilhar objetos, caixas e cadeiras, criando uma barricada improvisada. Letícia, com sua postura firme, começou a olhar pelas janelas, certificando-se de que não havia homens do lado de fora. O rosto de Álvaro estava pálido, e sua mente dançava entre o desespero e o pânico. Foi então que a porta se arrebentou com um estrondo ensurdecedor. O impacto reverberou pela sala, e as luzes oscilavam. Maria se virou, pronta para enfrentar o inferno que se aproximava. 5 homens armados invadiram o espaço, estilhaçando a segurança que tinham construído. Maria só teve tempo de perceber que o homem corpulento estava com eles, sua presença um lembrete do que estava em jogo. Vocês achavam que poderiam escapar, não é? O tom sarcástico do homem corpulento fez a pele de Maria arrepiarem. O olhar deles era de predadores, prontos para atacar. Corra! Gritou Letícia, tomando a dianteira e se posicionando entre os intrusos e Álvaro. Com um movimento rápido, ela sacou uma arma e apontou para o grupo. Maria se surpreendeu com a bravura dela. Álvaro, chocado, murmurou: Você trazivou uma pistola o tempo todo? Só em casos de emergência, ela respondeu com segurança, sem desviar o olhar dos homens que se aproximavam. You're outnumbered. This is not going to end well, um dos homens disse, com um sorriso cruel nos lábios. Cláudio, aproveitando a confusão, pegou uma cadeira e a lançou em direção ao grupo, criando um caos momentâneo que deixou alguns homens em estado de choque. Agora, temos que ir! Gritou, puxando Maria e começando a correr. Álvaro hesitou, e Maria se virou, encarando-o. Ele estava paralisado pelo medo. Você não pode ficar aqui. Eles vão te pegar. Ela não conseguia entender como ele ainda estava se permitindo hesitar. Eu não tenho como deixar tudo isso para trás. As palavras dele eram um sussurro desesperado, mas ela não podia permitir que ele se entregasse assim. Se não for por você, faça isso por nós. Vá, agora. A afirmação de Maria continha toda a verdade de sua luta. Com um pequeno aceno de cabeça, um lampejo de compreensão passou pelos olhos de Álvaro. Ele se juntou a eles, correndo em direção ao corredor. Os gritos dos homens ecoavam atrás deles, e as balas começaram a ressoar, e a adrenalina empurrava Maria para a saída de emergência. Ela gritou. Eles dispararam pelo corredor escuro e apertado, e o chão parecia pulsar sob os pés deles. Álvaro manteve um ritmo nervoso, mas com cada movimento, ele se tornava um pouco mais forte. O caminho se estreitava e os sons ressaltavam a proximidade do perigo. A porta de saída estava logo à frente. Cláudio e Letícia estavam à frente, abrindo a saída com a pressa de quem tinha o mundo contra eles. Maria ficou atrás de Álvaro, segurando sua mão com força. Vamos! Ela puxou, e em um momento de união, os dois saltaram para fora. A luz do dia os atingiu como um soco no estômago. O brilho do sol queimava seus olhos, mas a liberdade era palpável. O ar estava fresco e carregado com a possibilidade de um novo início. Mas quando se viraram, o estrondo da casa sendo invadida ainda ecoava em suas mentes. Eles sabiam que não estariam seguros por muito tempo. Maria olhou para Álvaro, que agora respirava de forma mais controlada. Precisamos de um plano. Essa batalha não está vencida, mas ainda temos chances, disse ela, o coração pulsando forte. A verdade sobre o que eu fiz precisa vir à tona ou nunca estaremos livres, ele respondeu, a gravidade da situação começando a pesar sobre eles. Bem, então vamos fazer isso juntos. Por aqueles que não puderam fugir, disse Maria, cheia de determinação. Enquanto davam as costas para a mansão em ruínas e para o passado sombrio que a cercava, uma nova história estava prestes a começar, repleta de coragem e determinação. Mas sabiam no fundo que a verdadeira batalha estava apenas começando. E assim, sob o céu azul, com o peso do desconhecido em suas costas, Maria e Álvaro seguiram em frente, prontos para a jornada que os aguardava. Agora, se você gostou deste desfecho e quer mais histórias como essa, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas aventuras.
Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajude esta história a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o futuro desses personagens incríveis. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam ver essa conclusão épica. Vamos juntos fazer esta comunidade ainda mais forte.